Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias e levar até sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar, aqui e aí sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, o assunto de hoje é um assunto muito interessante. Quase todos os assuntos aqui geralmente são interessantes, isso não preciso dizer. Mas é porque tem muito funcionário público aqui nessa capital e nesse estado. E vamos vir aí uma reforma administrativa. Para tal, convidamos o doutor Ramos, Cláudio Ramos, não é que eu lembrava só o sobrenome, Ramos. Cláudio Ramos, que vai fazer um preâmbulo do que será essa reforma administrativa e das implicações no dia a dia, porque qualquer reforma dessas implica no poder aquisitivo dos envolvidos. E como nós estamos prevendo um 2021 nada fácil, e 2020 não aconteceu, a gente pulou por cima dele, isso aí esquece. O pessoal está tentando voltar ao normal nessa pandemia, mas a única coisa que vai voltar ao normal daqui a pouco é a reinfecção. Mas vamos torcer, para que as coisas não sejam tão ruins assim. Mas seja bem-vindo, tá? Obrigado. Tá, o nosso programa, e que hoje você possa explicar quais são os principais tópicos da reforma administrativa. Tá? Seja bem-vindo aqui mais uma vez, tá bom? Obrigado. Bom, não precisa começar agora, né? não? Eu ainda devo te mandar, ainda vou te entregar para as onças ainda. Tá? Mas tá, agora pode saudar a Camila, você que conhece ele já há mais tempo. Seja bem-vindo, doutor Cláudio. Obrigado. É um prazer ter o senhor aqui. E realmente a reforma administrativa ela implica em vários setores da esfera pública. Eu só tenho ouvido polêmica, não ouvi ainda nada de coisas positivas. Eu até gostaria de saber se há alguma coisa positiva nisso. E eu acho assim que o nosso estado, que basicamente tem a capital praticamente, que vive de serviços públicos e comércio, é interessantíssimo esse debate, né? Thaís. Doutor Cláudio, prazer em conhecê-lo. Seja bem-vindo ao Conteúdo Amazônia. Falar sobre reforma administrativa e conhecer sobre o que traz a reforma administrativa é um assunto importante, de muita relevância, não só para nós rondonienses, mas para o nosso país, o nosso Brasil todo, que precisa, que nos acompanha através do YouTube, saber e conhecer sobre esse assunto. A vocês de casa, agradeço a oportunidade de estarmos mais uma vez juntos. Não posso deixar de pedir para vocês compartilharem nosso Facebook, nosso Instagram e também, principalmente, se inscreva no nosso canal do YouTube. Perfeito. Eu vou chamar então, tá? Aí você vai ter a palavra para preambular para a gente e a gente começa o debate. Por favor, Eudes, nossa vinheta. Bom, vamos lá. Doutor, por favor, preâmbule para nós o que será a reforma, a que se pretende e a que talvez se efetive. Sim. Bom, bom dia, Paulo, Thaís, Camila, bom dia, amigos que nos assistem. Primeiro ponto que a gente tem que deixar bem claro é que essa reforma administrativa não é a primeira e naturalmente não vai ser a última. Toda a intenção, fazendo uma pequena analogia com uma casa onde você pretende fazer reformas, naturalmente se entende que vai ter uma maior eficiência, uma melhoria nas condições, seja para quem se encontra atualmente dentro da casa ou no serviço público, e seja de outro lado também para quem vem adentrar para o próprio funcionamento do Estado.
A proposta que nós temos, ela foi levada ao Congresso Nacional na semana passada, no momento de um pouco de turbulência no qual nós estamos passando, principalmente no crescimento que nós estamos tendo no âmbito de Estado, sobre alguns anseios voltados principalmente numa análise de maior eficiência, de desburocratização, mas ao mesmo tempo nos faltou um pouco de dados. E aqui eu posso fazer algumas pontuações. Por exemplo, nós temos, no primeiro ponto, que é uma preocupação que eu percebo, seja no âmbito do serviço público, seja no âmbito da coletividade, perguntas voltadas, por exemplo, a se vai haver uma perda de direitos para os servidores que se encontram hoje trabalhando, os servidores se encontram hoje no âmbito da administração pública. E a reforma, na proposta dela, respeitando a Constituição Federal, ela garante o direito às pessoas que já se encontram adentradas ao serviço público, ou seja, os servidores que estão lá em caráter já de estabilidade, nos seus devidos cargos, eles naturalmente não irão sofrer essas modificações que o texto propõe na alteração da estrutura administrativa do Estado. Ou seja, a proposta ela vai ser observada a partir do momento ao qual ela for promulgada. E aqui vale um destaque muito importante. Ela foi enviada na semana passada, a proposta 32 de 2020. Quando nós teremos, então, a eventual promulgação, aprovação em Congresso, Casa de um lado, Câmara dos Deputados, Senado de outro, isso vai demandar a velocidade com que os congressistas vão debater, vão transparecer as modificações que nós teremos no texto e até então a promulgação. Ou seja, há um pequeno rally nessa história. Se nós compararmos, por exemplo, com a reforma da Previdência que aconteceu no final do ano passado e que ela se iniciou em meados de 2016 no modelo como nós tivemos a aprovação ano passado, nós temos mais ou menos algo em torno de 3 anos entre uma proposta que veio, que não foi aceita, e uma segunda proposta que veio, que nós tivemos algo em torno de 1 ano de debates. Lógico, o ano realmente ele é uma situação anormal que nós estamos vivenciando em razão da crise sanitária da pandemia do novo coronavírus. A aprovação, os debates, eles têm ocorrido por meio digital, até importante ter uma maior transparência quanto que está se modificando. Mas, ao mesmo tempo, deve-se levar em conta que não se adianta nós imputarmos uma velocidade muito alta nas discussões sobre a modificação do texto e, de outro lado, não ouvir todos os setores da sociedade, sejam os contribuintes, cidadãos, os servidores que naturalmente vão sofrer e, de um outro lado, quem organiza essa estrutura administrativa, que é o próprio Estado em si. Thaís. Eu acredito, Cláudio, que, como você disse, né, a pandemia realmente muda o cenário de uma forma assim bem drástica e de certa forma nos compromete, né, porque tudo atrasa. Mas uma reforma deste tamanho, onde envolve não o município ou um estado, né, envolve o país como um todo, esses debates eles têm que ser muito amplos, né, ouvir todos os setores para realmente saber qual é o impacto que isso traz para a população. E aí, nesse sentido, eu te pergunto, quais pontos que você acha que tem acompanhado, né? Como você acompanha, isso fica mais claro para você, mas quais pontos você acha que tem a maior fragilidade para nós brasileiros? Aqui a gente tem uma pergunta bem interessante, porque tem alguns pontos, aliás, vários pontos que ficaram. Não, com certeza não vamos conseguir abranger todos, mas aquele que te chama mais atenção. Tá, eu faço então três destaques no caso. Primeiro, quem faz as nossas leis, nossas propostas, modificação do texto da Constituição, são pessoas que detêm capacidade política, então, para serem eleitos naturalmente. Não se exige que tenham conhecimento de quaisquer domínio de áreas, nem nada. O que acontece? Nós temos muitos anseios populares, questionamentos que muitas vezes sem conhecimento de como funciona a administração, mas numa resposta a debates acalorados. Então, no primeiro ponto que eu gostaria de deixar seria a própria ausência de dados sobre economia que pode se ter, seja impacto imediato, seja daqui a 5, daqui a 10 anos.
Nós não temos essa demonstração na exposição de motivos da PEC, nós não temos uma demonstração clara para a sociedade do que está se modificando e como isso vai impactar. Num segundo ponto, nós tivemos, embora, e aí trazendo no primeiro gancho do primeiro ponto, alguns interesses populares, por exemplo, limitação de férias obrigatoriamente 30 dias. Isso é uma discussão que se tem, mas que se envolve uma discussão de categorias. E quando eu vejo no texto da proposta, nós não temos essa clareza se vai alcançar todos ou não vai alcançar todos. Então, acaba pecando no segundo ponto essa limitação em dizer que eu vou ter uma redução em tempo de férias, por exemplo, como o trabalhador seletista possui, e, de um outro lado, se isso vai se abranger de uma forma geral. Num terceiro ponto, a aposentadoria compulsória como penalidade. Isso também, pegando aqui eventos anteriores, que são recentíssimos, operações da Polícia Federal, questão da Lava Jato, etc., onde nós tivemos, para algumas atividades, alguns cargos, a aplicação de penalidade como a aposentadoria compulsória, a extirpação na proposta, ela pode causar uma situação de duplo problema. Por quê? Primeiro, que a aposentadoria compulsória não se contempla numa ideia de penalidade. A aposentadoria, você faz um sistema contributivo, pelo qual, em um momento que você não tenha mais possibilidade, ou então haja uma intenção de poder se retirar do mercado de trabalho, você possa, então, perceber uma quantidade de valores para manter a sua subsistência ao longo do tempo. Então, ela não se configura uma ideia de penalidade. De um outro lado, a aposentadoria compulsória como pena, tirando essa análise de que eu vou ter um benefício para me manter depois que eu parar de trabalhar, de um outro lado, ela não se amolda como pena e o reflexo disso é uma resposta popular que a sociedade viu-se no momento onde eu aplico uma penalidade para eventual infrator no agente público e a solução que se adequa, que se adapta, é simplesmente ele parar de trabalhar. Então, vejamos, da forma como ela foi posta, em alguns pontos, tem umas respostas que são de interesses populares, mas que na finalidade, quando nós formos observar, elas acabam destoando do que ela deveria ser e que, na verdade, foi proposto, foi criado pelos próprios congressistas e nós mantivemos, perpetuamos ao longo dos períodos. Vai lá, Camila. Eu li algumas coisas sobre a reforma administrativa e eu fiquei um pouco confusa, né? Eu li um pouquinho sobre a questão dos princípios constitucionais, que fala sobre estabilidade, mudança, flexibilidade do poder público, do trabalho, jornada de trabalho. Porém, existem outros itens que, ao meu entendimento, ela é contrário àqueles princípios constitucionais que ele coloca na questão da reforma administrativa, como, por exemplo, a estabilidade do servidor público, né? A questão dos cargos comissionados, que possivelmente serão extintos, e a questão do mau desempenho do servidor, que ele pode ser exonerado, né? E a liberdade do chefe do executivo, ou seja, o prefeito, o governador, pode acabar com certos cargos, não fazer concurso público para repor esses cargos e ainda extinguir certos órgãos de interesse da população e, se ele achar necessário, que não existe necessidade nenhuma desse órgão existir, ele pode simplesmente extinguir. Qual seria a sua percepção em relação a esses pontos da reforma administrativa? Antes de você responder, só tem uma coisa que eu duvido que possa acontecer disso, porque a caixa de maldade eu não duvido nada. Isso e tudo que ela falou, eu acredito que vai acontecer com questão de uma coisa. A extinção dos comissionados. Isso olha, eu troco de time de futebol. Então, é o tipo de coisa assim que é a coisa mais impossível de acontecer. Já viu alguém trocar de time de futebol? Não. Não, nem eu, também não conheço ninguém. Ganhando ou perdendo? Não troca. Não troca. Ninguém troca de time de futebol. Troca de religião, de mulher, de tudo, mas... É mais fácil penalizar o servidor estatutário, né? Exato. Mas comissionado? É difícil. Espera. Mas segue, meu querido, vai lá. Vamos lá. Uma boa pergunta, bem ampla. Vamos separar alguns tópicos aqui. Primeiro ponto, a questão dos princípios. A proposta, ela aumenta dos nossos 5 para 8 para 10 princípios de uma forma que, assim, ao mesmo tempo que ela demonstra tentar modernizar, talvez a quantidade de princípios que são a base do que vai nortear o agir público na colisão de direitos, na atuar da aplicação da gestão pública.
E essa quantidade, o aumento, ele pode naturalmente criar uma confusão. Muitas regras em si, naturalmente, se eu não tiver uma clareza do que eu devo aplicar ou não, posso causar uma confusão e um eventual aumento de burocracia. Então, por exemplo, hoje nós temos 5 princípios são basilares no artigo 37 da Constituição: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, todo o sistema, União, Estados, municípios e Distrito Federal devem ser norteados por esses princípios. E eu aumento e cito aqui alguns na proposta, por exemplo, boa governança, transparência, a própria análise de evolução tecnológica, então a atualização do sistema enquanto administração pública. E essa nova modalidade de princípio, essa nova aplicação, ela vai ter que ser, a partir do momento promulgada, de imediato. Então, uma adaptação que vai acontecer junto à administração pública. Nesse ponto, eu vejo que, pelo menos com alguns princípios, bons olhos, por exemplo, quando a gente fala de transparência. Por quê? Embora nós tenhamos lei de acesso à informação, que haja necessidade de respeito à legalidade, que haja necessidade de publicidade, e, ao mesmo tempo, nós pecamos por falta de não vou dizer transferência apenas, mas de informação acessível às pessoas. Parece que é redundante colocar novamente, olha, além de você ter acesso à publicidade, à informação, tem que ser transparente. Mas nós precisamos saber se não adianta eu deixar no papel ou se eu vou entregar de fato à população o que está acontecendo de forma efetiva e eficaz. Então, vamos colocar no texto? Vamos, mas vamos também efetivar, mostrando transparecer. No que tange a estabilidade, há uma modificação bem, vamos colocar assim, desconstrutiva do modelo que nós temos, pelo qual a separação, como o Paulo colocou, mas os comissionados vão desaparecer? Não. E você já colocou um destaque bem interessante. Eu estou dando uma força muito maior para o Executivo na gestão de cargos e atividades que vão ser desenvolvidas na administração pública. Só lembrando que muda o artigo 84 da Constituição, perfeito, né? E isso é preocupante, sim, né? Que dá agora ao chefe do Executivo, em regra, da União, na forma de organização dos cargos públicos. Isso vai ser bem preocupante e vai ser somado com a modificação que a gente tem no 37 e no 40, no seguinte ponto. Hoje nós temos, a grosso modo, o servidor público, que vai ter o seu estágio de experiência, estágio probatório, vai alcançar a estabilidade. Nós temos os cargos comissionados e temos as contratações, no caso de indignação temporária, por necessidade, urgência, relevância do serviço público. Como aconteceu agora, durante a pandemia do novo coronavírus, que está acontecendo, na verdade, mesmo sem a PEC do enfrentamento do coronavírus, que foi aprovada, nós tínhamos possibilidade de contratar, por exemplo, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, na ausência dessa mão de obra por um período determinado. E a própria PEC ela aumentou essa proporção, delimitando que isso vai acabar em dezembro de 2020. E nós sabemos que são critérios de saúde. 2021 está aí, não quer dizer que não vai haver. Então, se vão ter novas contratações diretas, não é pouco provável. Novas contratações temporárias, não é pouco provável. Vai acontecer, muito provável. Nós temos à torta direito o processo seletivo sendo feito nos municípios e nos estados. O que a proposta vem e faz? Eu agora separo em basicamente 3 categorias de, não digo servidores, mas vamos colocar como funções e cargos, dos quais somente vai ser adstrito a estabilidade àqueles que são tipos de Estado. Ou seja, hoje eu tenho, por exemplo, o seu João, que eventualmente pode ser porteiro, ou então técnico de alguma atividade que não seja, vamos colocar, tipo de Estado, mas de uma situação que tenha como apoio, não é atividade típica de Estado. Ele hoje, adentrando por meio de concurso público, ele mantém a sua estabilidade. Ele, caso venha promulgado, ele mantém a sua estabilidade. Lembrando, como comentei aqui no primeiro momento, o direito adquirido para as pessoas que se encontram, se ele preencheu o requisito, o estágio probatório, ele continua sem prejuízo algum. Mas, a partir do momento que eu tiver a promulgação dela e, de um outro lado, eu tenho agora o seu João e a administração precisa contratar ele para ser essa atividade que não seja típica de Estado, seja um apoio ou uma atividade específica, especializada, não vai haver essa manutenção de estabilidade. E aí nós temos 2 atividades, ou melhor, 2 tipos de contratos que nós já temos por meio de uma terceirização que acontece há anos, vão ser contratos de prazo determinado e indeterminado. Não há ainda essa definição, porque, digo, com relação a esses cargos que vão ser no âmbito de indeterminado e determinado, porque vai depender de lei para dispor. Então, eu defini os tipos
mas ainda não discriminei como eles vão acontecer. Todavia, as atividades típicas de Estado, nós já temos alguns conhecimentos de situações as quais vão estar mantidas. Então, por exemplo, auditores, naturalmente vão ser mantidos, juízes, promotores, procuradores. Então, quem desenvolve essa atividade, fins de Estado. E há um questionamento, por exemplo, a outras atividades que também se encaixam, se nós observarmos a interpretação da Constituição, por exemplo, quando vai falar sobre educação, quando vai falar sobre saúde, quando vai falar sobre seguridade social, que vão se encaixar naturalmente no que a Constituição diz que o Estado precisa entregar. Ou seja, hoje, da forma como está, ela vai criar uma série de interpretações? Vai. Mas nós temos essa divisão e não há essa estabilidade sendo entregue aos trabalhadores, no caso, as atividades que vão ser contratadas de forma determinada e indeterminada. Qual a conclusão, pegando isso do gancho que você mencionou no 84? Eu tenho uma amplitude sobre um quantitativo certo, por exemplo, que eu queira contratar, sobre uma disponibilidade de pessoal de apoio, de técnico especializado que eu possa contratar na mão do executivo. E aí, um gancho que o Paulo comentou. Vai acabar o comissionado? Eu vou trocar o nome. Mas eu vou ter ainda a continuidade de poder contratar? Vou. Na verdade, se nós observarmos, até no volume maior. Porque agora eu tenho uma amplitude muito maior do que antes a carta me restringia. Então, essas duas bases críticas, eu aumento o poder de um lado, eu reduzo a estabilidade de outro, não que não deva ser, e aqui não é a intenção, de dar maior eficiência à gestão pública. O problema é como nós estamos dando essa tal eficiência. E não parece inicialmente, lógico, vai ser sujeito a debates, nós temos aí categorias, interesses que vão ser discutidos, mas não parece, nesse primeiro momento, que a forma como foi delimitada, ela vai resolver problemas, por exemplo, seja em gastos, seja em eficiência, seja em entrega de qualidade de serviço público. Talvez numa outra ótica, por exemplo, e aqui fica um destaque para iniciar esse ponto da minha fala, não se discutiu gestão pública. Discutir cargos públicos, discutir aumento de poderes para contratação, discutir novos princípios, mas eu não discuti gestão. E é interessante discutir gestão porque nós temos estudos tirando questão voltada à administração, economia, no qual eu tenho que remunerar realmente o trabalhador que tem um trabalho diferenciado, que eu tenho uma atividade que deve ser remunerada, sem problema algum. Mas a remuneração, com base em alguns estudos, ela é um ponto que vai colaborar para interesse do trabalhador? Vai. Mas a finalidade dele também, desenvolver esse trabalho, é um ponto importante. Ou seja, não adianta eu estar lotado ou estar trabalhando, comparo as duas situações, atividade privada, atividade pública, mas na finalidade do serviço que se presta. Não adianta eu estar lotado num determinado local e não poder exercer a finalidade, seja na fiscalização, de um lado, tributos, meio ambiente, posturas e etc., porque há um cerceamento. Eu acabo, então, tendo um trabalhador, um funcionário, um servidor que deveria alcançar um resultado e ele é tolhido. Então, a frustração pelo não exercício da atividade, embora, mas eu tenho remuneração, tenho, não há o alcance do resultado do trabalho pelo qual foi contratado. Isso acaba gerando uma ineficiência enquanto gestão. Eu vou chamar o intervalo comercial. Quando nós voltar, eu quero que tu dê a tua expectativa pessoal do que passa e do que não passa. Perfeito. Então, jogo rápido, é no lá, outro carro. Voar, navegar, jogar, curtir, baixar, assistir, trabalhar. Tudo tem ficado muito rápido. Tudo requer pressa, mas com qualidade. Brasil Digital. Você mais conectado. Internet 100% fibra ótica. E estética Mãos de Fada.
Depilação, designer de sobrancelha, extensão de cílios, limpeza de pele, clareamento íntimo, axilas e tratamento para a estria. Avenida 7 de Setembro, 6.158, bairro Igarapé. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Doutor, chegamos ao bloco final, então tem tempo do senhor fazer nas suas considerações. Qual é a sua expectativa pessoal do que vai e do que não vai dessa reforma? Bom... Se é que ela vai também, né? Se é que ela vai também. Bom, é complicado nós analisarmos assim nesse primeiro momento, porque temos uma semana, particularmente, de quando ela foi proposta. Mas... numa análise do que nós tivemos, eu pego aqui 2 situações bem diferentes. 2019, 2018, 2016, 2017, que reforma da Previdência, e de um outro lado que nós tivemos agora com a PEC no enfrentamento ao Covid, que ocorreu dentro do período aqui no estado de pandemia que nós estamos passando. É delicado dizer que ela vai ser aprovada em razão da mudança substancial na estrutura administrativa. Há um interesse muito grande por parte do governo, há um interesse naturalmente pelo executivo da aprovação em si. O sistema, na forma como ele se propõe, se aprovado, se fosse possível aprovar de forma integral, ele vai dar uma radicalizada nessa nova sistemática de contratações voltada a servidores, essa nova manutenção da estrutura administrativa, mas, particularmente, como para uma análise, e não vou dizer por previsão, mas o que eu posso ter de expectativa. Primeiro ponto, que vão haver debates no Congresso e que isso não deve ser aprovado a toque de caixa, pela mudança que nós estamos tendo. Nós temos congressistas que também têm interesses a favores, de contrários ao que está sendo discutido, e também de inserir novos pontos no texto constitucional, porque a proposta foi feita, mas há a plena possibilidade de ser alterada. E de um outro ponto, como nós estamos tendo uma modificação também consistente nessa parte de organização administrativa, a própria transparência e o debate com os setores da sociedade, então, seja os contribuintes, cidadãos, servidores, Estado, de uma forma muito mais ampla, a ponto de haver uma contribuição e uma participação da sociedade nessa construção de reforma. Particularmente, eu acredito que esse ano vão haver debates. Nós estamos em setembro, então, setembro, outubro, novembro, já temos aí o período de recesso. Vão haver debates, vão haver novidades, inclusive nós estamos tendo agora com relação ao balanço comercial, questão de arroz e outras que vão impactar, mas eu acredito que esse ano possivelmente dê-se um passo em alguma aprovação, em alguma parte, mas que não se encerre ainda quanto aos debates. Thaís, concluindo. Eu
Ainda acho que tínhamos que ter 2021 em debate sobre o assunto, porque essa pauta é imensa. Ficaram vários pontos aqui que você trouxe, principalmente sobre a gestão pública municipal e estadual, nessas alterações, inclusive com relação aos servidores, que eu gostaria de aprofundar esse assunto com você, mas infelizmente o nosso tempo já acabou, mas espero que você volte outras vezes para a gente continuar, porque você vai se atualizando e também a gente vai replicando isso à nossa população do estado de Rondônia e pelo YouTube, Brasil todo, mundo afora. Agradeço então sua presença aqui no nosso programa e a vocês de casa, até o próximo programa. Camila? Doutor Cláudio, agradeço sua presença no programa. Eu acho que o debate é amplo, de fato, e que ainda tem muitas coisas ainda a serem discutidas. Eu acredito que deve-se continuar os debates no Congresso sobre essa reforma administrativa e o senhor está convidado a vir outras vezes para explanar o assunto. Obrigado. Muito obrigado, tá bom, meu querido? Espero Obrigado, que te ver outras vezes aqui no programa e que aconteça o que é de melhor nessa reforma administrativa. Tem coisa que é necessária e tem coisa que não precisa. Sim. Mas tomara que a Caixa de Maldade continue fechada, pelo menos. Siga firme, tá? Obrigado. Obrigado. E por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te conto aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.